Mas eu não posso deixar de começar essa mensagem sem citar o Salmo 23, do versículo 1, que foi o nosso tema durante essas 6 semanas. Nós pregamos e nós vimos este salmo de vários aspectos, de várias visões, de várias maneiras. Nós demos uma bela de uma caminhada no Salmo 23, não foi verdade? Nós caminhamos legal nesse salmo. E eu coloquei aqui o versículo 1 em 4 versões. A gente percebe que há uma diferença muito pequena de uma versão para outra, mas elas são significativas sim. Na primeira versão NVT, o texto diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então tem uma conjunçãozinha aí, o e, para dar essa explicação para nós. Na versão Revista e Atualizada, o escritor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não terei falta de nada. Mesma coisa na versão Revista e Corrigida, há uma diferença na NVI: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Normalmente eu coloco também versão A Mensagem, linguagem de hoje. Eu gosto muito dessas outras versões também, que elas são um português bem mais prático para a gente entender. Uma outra tradução, uma boa tradução para esse versículo também, poderia ser algo mais ou menos assim, isso daí já é tradução minha: o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus tem um cuidado especial com a gente. Deus, ele dispensa para nós uma atenção muito especial. Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar, né? E essa música que a gente acabou de cantar aqui, quando a gente canta, né? Haja o que houver, venha o que vier, e irás prover de novo. Gente, é muito forte isso, não é? Olha a força da letra dessa música: irás prover de novo, porque Ele não tem falha, nele não há sombra de variação nenhuma. A palavra de Deus fala a respeito disso. Deus não muda. Aí, quando a gente ouve assim, ó, Deus não muda, você pode dizer graças a Deus? Diga glória a Deus. Porque se Deus mudasse, nós estaríamos perdidos. Se Deus fosse como nós, aí lascou. Porque se nós mudamos constantemente, dependendo do jeito que o vento bate, a gente já muda. Sim ou não? Isso, em algumas situações é bom, quando a gente muda e muda para melhor, é legal. Mas às vezes a gente muda para pior. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não muda. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a causa de nós não sermos destruídos. Porque nós pisamos na bola no nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que existem pessoas que têm muita coisa, tem gente que não tem nada. Então há uma disparidade muito grande. Tem pessoas que têm muito e sentem falta de alguma coisa. Engraçado isso, né? Enquanto outros, com quase nada, sentem-se satisfeitos. Você já chegou perto de uma pessoa que você tem conhecimento de que ela é uma pessoa abastada, mas por mais abastada que ela seja, ela nunca está satisfeita? Ela sempre está comentando que está faltando alguma coisa. Isso se chama ingratidão. E nós temos falado muito aqui, nós temos pregado com muita insistência aqui nessa igreja a respeito da gratidão. Sermos gratos por aquilo que nós já temos, para que Deus possa nos levar para outros níveis. Quando nós somos gratos por aquilo que temos, Deus vê isso e recompensa a nossa gratidão. Quando Davi escreveu o Salmo 23, estas palavras expressavam, no Salmo 23, expressam o sentimento de gratidão de Davi, pelo que Deus lhe dava, e do mesmo modo, ele cuidava das ovelhas. Então, a metáfora que o Davi fez, a relação que ele tinha com as ovelhas, e a forma como ele escreveu o Salmo 23, mostra esse relacionamento de Deus para com ele, mostra o relacionamento que ele tinha com as suas pequenas ovelhas, e ele como pastor, ele fazia de tudo para que não faltasse nada para aquelas ovelhas.
Ele conduzia por pastos verdejantes, Ele conduzia para que as ovelhas tivessem acesso a águas. E da mesma forma, nós precisamos entender que Deus cuida de nós. Diga assim: Deus cuida de mim. Em todo tempo, Deus cuida de mim. Você já teve a sensação de que você não estava sendo cuidado por Deus? Alguém já teve? Falou assim: ai, Deus não se importa comigo mais. Hã? Só eu? Mais alguém? Ah, tem mais gente. Já fizemos, a gente de vez em quando cai nessa bobeira, né? Bobeira. Ai, Deus se esqueceu de mim. Ai de nós, se Ele esquecesse de nós um segundo sequer. Não é? Na verdade, Ele não se esquece de nós nunca. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso pastor, olha só o que é importante nós vivermos. Nós devemos sentir satisfação interior e tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque nós nunca teremos falta de água, nós nunca teremos falta de pão, o Senhor nunca vai nos deixar. Por que eu posso afirmar isso? Eu afirmo para você, nunca vai faltar água para você, nunca vai faltar pão para você. Por quê? Porque Jesus disse que Ele é isto. Olha só o que diz João no capítulo 4, versículo 14. Jesus disse para aquela mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquela mulher estava no poço tirando água, e Jesus estava conversando com ela, e ela falou assim: ah, quem o senhor pensa que o senhor é? O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para nós? E Jesus falou assim para ela: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus nunca vai deixar faltar nada para você. Ele vai suprir todas as suas necessidades. E nós precisamos entender que quando Ele está falando de água aqui, Ele está falando do mais básico que o ser humano precisa: água. O teu corpo é formado de água. Eu não me lembro agora a porcentagem, vou chutar, mas nós somos 80% água. É alguma coisa desse tipo. Alguém lembra? Lembra, Eliel? Pessoal da área da saúde aí. Mas é mais ou menos isso. Nós somos água. Tanto que você não pode viver sem água em hipótese alguma. E se você ficar sem água, o bicho pega para o seu lado. Mas nós vemos aqui então Jesus dizendo assim: olha, vocês não vão ter falta de água nunca, porque eu sou a água da vida. Agora, nós também não podemos viver sem comida, sem pão. E Jesus, em João 6,35, ele diz o seguinte: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é pão e Ele é água. Em 2023, Ele continua sendo pão, Ele continua sendo água para nós. Nós podemos confiar em Deus que isso nunca vai faltar para nós. No versículo 48 de João 6, ele reforça: eu sou o pão da vida. Então, aqui nós podemos tirar essa conclusão: Deus nunca irá deixar faltar nada. Vamos lá? Qual que é o nosso tema da campanha mesmo? Nada me faltará. Vai faltar alguma coisa? Você tem convicção de que Deus não vai deixar faltar nada para você? Quem tem essa convicção total? Então diga assim: nunca vai me faltar nada. Se depender de Deus, você vai ser sempre suprido? Vai. Haja o que houver, venha o que vier, vai prover de novo. Proveu hoje, vai prover amanhã. Depois de amanhã, Ele vai estar provendo. Então a parte de Deus está resolvida? Sim ou não, gente? Não vai faltar nada nunca. Agora, Deus te trouxe aqui hoje à noite para a gente meditar a respeito do que não pode faltar na nossa vida. E aqui eu entendo que é da minha parte para que Deus possa fazer. Mas mesmo assim, isso que não pode faltar na minha vida e na sua,
que nós precisamos disso, e é a nossa parte de buscar, também o que a gente não pode deixar faltar é o que Ele vai providenciar para nós. Uau! Ficou confuso? Vou repetir. Existem coisas que nós precisamos buscar, que não pode faltar na minha vida, na sua vida, no nosso relacionamento com Deus. Mas mesmo que não pode faltar na minha vida, que sou eu quem preciso fornecer para Deus, ou buscar, vai vir dele. Vamos entender isso daqui? Primeiro ponto. O que não pode faltar na minha vida e na sua é o maná, que é a palavra de Deus. Vejam que nós ministramos durante 6 semanas, e não só nas 6 semanas, mas todo culto a gente ministra, nós usamos o quê? A palavra. Eu quero só abrir um parêntesezinho aqui, bem piquititico. Eu não sei, nessa questão de mídia social, de Facebook, de Instagram, de rede social, eu não sei se você já percebeu, mas quando você está navegando na internet, e você para alguns segundos numa postagem, você já percebeu que logo na sequência começam a vir coisas semelhantes? Por exemplo, lá no Instagram tem os Reels, são os videozinhos curtos. Aí você vê um videozinho, eu vejo muito vídeo de cachorro, de pet, de animais. E assim, tem vezes que você rola a tela, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os vídeos que vêm na sequência são de pet. Quando eu vejo lá, por exemplo, os títulos que o Palmeiras ganha, depois só aparece rios do Palmeiras, títulos. A gente vai para mais uma decisão agora, então é só título. Hã? Só falta um? Qual que é que está faltando? Não sei. Nós temos. Pronto, vou discutir com um santista, o homem é. O homem é santista. Jesus amado. Torcida dos santos, aquela torcida grande. Mas vamos lá. Até se perdi onde eu estava. Mas quando você vê um vídeo, um Reels, ou uma postagem qualquer, vão surgir outras com aquele mesmo tema, assunto, coisa desse tipo. E esses dias eu andei curtindo uns vídeos, tem um perfil no Instagram, chama Crente Aranha, não sei se vocês já viram, que só mostra aberrações de igrejas. Aquelas coisas assim que você fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo dentro de uma igreja. Quem já viu coisa desse tipo no Instagram? Vou mandar para vocês então, você não viu, Rita? São umas coisas assim que você fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo dentro de uma igreja. Só para você ter um exemplo, para você saber. Eu vi um videozinho que um irmão, quando ele foi tomado pelo Espírito, eu não sei qual Espírito é aquele, na igreja tinha um púlpito, a tribuna era um tipo de um caixote. E o irmão, ele começou a rodar no manto, ele foi lá, ele ergueu esse púlpito, eu falei, ele vai jogar na cabeça de alguém. Ele vai jogar, não é possível. E aí ele começou a rodar com aquele púlpito na mão, eu falei assim, Jesus. Então o vídeo era sobre aquele irmãozinho que estava cheio de unção. Só que o que eu percebi é que existe uma infinidade de vídeos desse tipo. E isso me assusta. Sabe por quê? Porque se isso fizer parte de um culto a Deus, nós estamos perdidos. E aí eu sou obrigado a puxar a brasa para a minha sardinha, né? Porque nós somos uma igreja que nós temos assim, um cuidado, um zelo, um temor com a palavra. Gente, você não pode sair de casa numa quarta-feira à noite, que você está cansado depois de um dia de trabalho. Você não pode vir aqui e eu contar uma historinha, ou eu fazer um gracejo para você aqui. Não tem sentido.
O que é que nós precisamos para que não falte nada na nossa vida? Viu? E não estou criticando, estou só fazendo uma observação em relação a isso. O que é que não pode faltar na nossa vida, gente? Maná. Não pode faltar palavra na vida do cristão, pelo amor de Deus. Nós não podemos nos afastar da palavra, nós não podemos trocar a Bíblia Sagrada por nada. Porque é pela palavra que nós somos justificados, é pela palavra que nós somos curados, é pela palavra que nós somos sustentados, é pela palavra que nós vamos vencer todas as provas que vierem. Não é sobre retórica, não é sobre pregação, bem feita ou mal feita, é palavra. Olha só, o povo de Israel, Deus deu a eles uma oportunidade extraordinária para a gente entender como a palavra é importante para a nossa vida. Josué capítulo 5, versículo 12, olha só o que diz o texto: um dia depois de comerem do produto da terra, eles entraram na terra prometida. Quanto tempo eles ficaram no deserto, gente? 40 dias e 40 noites. Sim, 40 meses. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Quem aqui tem 40 anos de idade? Deixa eu ver. Tem alguém 40 redondo, 40 cheio aí? 41, 42. Tem lá. É uma vida. Eles ficaram 40 anos no deserto. E todos os dias desses 40 anos, todas as manhãs, com exceção do sábado, quando eles saíam da tenda deles, tinha uns floquinhos no chão, que eles pegavam, eles colhiam aqueles floquinhos, chamado maná, e aquilo sustentou o povo de Israel durante 40 anos. E isso representa a palavra, olha só, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. O que significa esse maná? O que representa esse maná? Representa a palavra de Deus, que é o alimento que sustenta nossas vidas. O povo de Deus, enquanto caminhava no deserto, recebia do Senhor todos os dias o maná para ser seu alimento diário. Todos os dias eles recebiam uma nova porção. O maná nunca faltou, nem um dia sequer. Somente quando eles entraram na terra prometida, eles comeram os frutos da terra, então o maná parou de chover sobre eles, pois não estavam mais no deserto e não seria mais necessário. O que nós precisamos entender? Nós estamos caminhando, nosso dia a dia é um caminhar no deserto. Nós não estamos de férias, nós não estamos aqui na terra dando um passeio. Nós estamos no nosso deserto diariamente, indo em direção à terra prometida, aquilo que Deus tem reservado para nós. O povo de Israel, enquanto no deserto, todos os dias Deus providenciava alimento. Enquanto estivermos caminhando nessa terra, simbolizada pelo deserto, precisamos nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Só quando chegarmos a Canaã celestial, poderemos comer o manjar nas bodas do Cordeiro. Vai ser só lá que nós vamos parar, porque lá o alimento vai ser o próprio Deus. Nós não vamos precisar mais de Bíblia, porque Ele vai estar presente, nos alimentando todos os dias. Mas até chegarmos lá, nós precisamos da palavra. Não tem jeito, gente. E o que nós precisamos estar atentos? Hoje, muitos cristãos, e com toda a tecnologia que tem, muitos cristãos sequer leem um versículo da palavra de Deus por dia. E o espírito dessas pessoas está de que jeito? Aí eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Sim? Quero. Quero que Ele entre com provisão na minha vida. Só que eu não tenho palavra. Eu quero que Deus faça cumprimento de promessas na minha vida. Só que eu não tenho contato com a palavra. Como que vai ter promessa? Nós precisamos da promessa. Eu coloquei um versículo de Apocalipse aqui, mas eu só vou citar, eu não vou ler porque é um versículo que eu coloquei muito longo aqui. Apocalipse 19,
versículo 7 ao 9, que fala das bodas do Cordeiro. Lá um dia nós vamos nos alimentar e aí acabou a nossa luta. Mas para chegar lá em Apocalipse 19, nós vamos ter que caminhar no deserto. E aqui preste atenção, do mesmo modo que nos alimentamos todos os dias, comida, também precisamos de uma porção diária da palavra de Deus para nos fortalecer espiritualmente. Não é possível que a gente encerre um dia sem ter sequer alguns minutos de leitura da palavra. É inconcebível. Porque a gente usa a desculpa, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Só que quando você entra na rede social, não tem como você ficar no mínimo 10, 15 minutos ali viajando na maionese. E quando você percebe, já passou uma hora quase. Tem um vídeo puxa outro, um vídeo puxa outro. Quer ver uma coisa básica? Normalmente os videozinhos lá do Reels tem 1 minuto, 1 minuto e meio. Se você ver 5 vídeos, quanto já deu? 10 minutos. Sim. Aí eu não consigo 10 minutos para ler a Bíblia. E quero que Deus entre na minha vida e não deixe faltar nada. Amém? Então assim, dá para ler a Bíblia todos os dias? Sim ou não? É possível? Em 24 horas, será que eu consigo separar 15 minutos de leitura por dia e eu não vou morrer por causa disso? Muito pelo contrário, eu vou viver. Amém? Então, para que não falte nada na minha vida, eu preciso entender que eu preciso buscar a palavra. O maná eu vou ter que sair todos os dias e recolher um pouquinho de maná na porta da minha casa. Vocês já pensaram que o único trabalho que os caras tinham era colher esse negócio, levar para dentro e processar? Não precisa se preocupar com mais nada. Comida tinha. Agora, quando o cristão deixa de se alimentar, quando o cristão fica sem se alimentar, o que acontece? Vai enfraquecendo, corre o risco de adoecer e até às vezes morrer espiritualmente. E aí eu pergunto para você, para que nada falte na sua vida, você tem se alimentado da palavra? Pensa nisso. A Bíblia é um alimento que te sustenta. Outra coisa que eu não posso deixar faltar, não pode faltar na minha vida, para que nada me falte de verdade, não pode faltar fogo, não pode faltar Espírito Santo, não pode faltar a presença dessa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo na nossa vida. Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, o fogo no altar não pode apagar. E como que faz para não apagar o fogo? Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Nós não podemos viver, não tem como o cristão viver sem a presença do Espírito Santo na vida dele. Nós precisamos da palavra, precisamos do Espírito Santo. Desesperadamente precisamos do Espírito Santo, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos ajuda a orar quando a gente não sabe como orar, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que nos guia, é Ele que nos revela a palavra, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como fogo, ele é símbolo de luz, de força, de energia, de calor, e ele é vida em nós. Como o fogo vai se apagando? Quando falta lenha. Você já acendeu churrasqueira para fazer um almoço de domingo e foi passando, você percebeu que a churrasqueira estava esfriando, o que você faz imediatamente? Põe mais carvão, para que o fogo não se apague. Você deixa apagar o fogo da churrasqueira para depois acender de novo? Ou é mais fácil, enquanto o fogo está ainda rolando, mesmo que seja fraquinho, já colocar mais lenha? Não é interessante fazer isso? Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos do Espírito Santo em nós.
Mas às vezes nós não percebemos, o Espírito Santo vai embora. E como é que a lenha mantém a nossa vida acesa? Oração. Para a gente manter aquecido a vida espiritual, para a gente manter o Espírito Santo ativo na nossa vida, para nós não sucumbirmos, nós precisamos de fogo, nós precisamos de lenha, e a lenha é a oração. Nada me faltará, mas se eu deixar de orar, o fogo vai apagar, o Espírito Santo vai esfriar, e aí não vai ter operação de Deus na minha vida. A oração é como a lenha que mantém acesa esta chama no nosso coração. A igreja é a lareira. A igreja é o buraco da churrasqueira. Certo? A igreja é a lareira onde cada pessoa é uma brasa, de maneira que um aquece o outro. Quando a pessoa começa a faltar do culto, não tem disciplina na vida de oração, o que é que vai acontecendo? Vai se esfriando, vai enfraquecendo aos poucos e vai se apagando. Quando percebe, já está morna ou até mesmo fria completamente. E aí? A chama apagou. Qual a recomendação que Deus deu para o povo dele, lá em Levítico? Não deixe a chama apagar. Coloque lenha todas as manhãs. É isso que o texto diz? Coloquem lenha todas as manhãs. Ou seja, eu preciso de relacionamento com o Espírito Santo. Do mesmo jeito que eu preciso ler a palavra, eu preciso de relacionamento com o Espírito Santo. E eu pergunto para você, você tem mantido a chama do Espírito Santo acesa na sua vida? Tenha uma vida de oração e a brasa, o fogo, não vai se apagar nunca. Outra coisa que nós precisamos ter para que nada nos falte. E isso, vocês percebem que a palavra nós temos que buscar. Vai vir palavra pronta para a gente? Ô pastor, tem umas bênçãos de uns vídeos no YouTube, a palavra está prontinha, não preciso nem fazer nada. É melhor até do que miojo. Está pronto lá, não precisa nada. Só ligar o YouTube já está feita a palavra. Vai baseando a sua vida nesse miojo aí, para você ver onde você vai parar. Coma só miojo. A comidinha prontinha lá. Não tenha o seu tempo com a sua Bíblia aberta, para você ver o enrosco que vai ser a sua vida. Então nós precisamos de palavra, nós precisamos de fogo. Agora nós também precisamos de santificação, que são vestes limpas. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus santos, limpos, purificados. Sabe de uma coisa? Quando a Bíblia fala a respeito de roupa, as vestes simbolizam na Bíblia a prudência de uma pessoa. Vestes representam, simbolizam prudência. Eclesiastes 9:8 diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Você não vai andar nu por aí, vai? Não. Não vai dar certo. Tá? Uma pessoa preparada, ela deve estar bem vestida ou vestida. Olha que interessante. Vocês lembram da história do José, lá no Egito? O José foi para a cama com aquela mulher? Foi ou não? Não foi. Ele conseguiu provar a inocência dele? Conseguiu provar a inocência? Por que ele não conseguiu provar a inocência? Porque a roupa dele ficou na mão da mulher. Ele não foi para a cama com ela. Na verdade, ele fugiu. Sim, a gente conhece a história. Mas como que ele ia provar? Ele estava nu. Pegou? Percebeu? Ele não tinha feito nada, mas ele não tinha como provar a inocência. Porque ele ficou despido. Foi um golpe que ela deu nele.
Você está entendendo a importância de estarmos com vestes limpas diante de Deus? Quando o povo de Deus foi sair do Egito, Deus mandou que eles estivessem vestidos e calçados prontos para sair. Lembra lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11? Foi essa a recomendação. Estejam prontos, vestidos, calçados, porque na hora de fugir, vocês não vão poder perder tempo com nada. Vestes limpas, tinha que estar vestidos. Olha só, fazendo analogia de veste, de roupa. Todos os anos, Ana, mãe de Samuel, fazia uma veste nova para seu filho servir a Deus no templo. Todos os anos, a Ana subia lá, 1 Samuel 2,19, e ela levava uma muda de roupa nova para o Samuelzinho que ia crescendo ano a ano, representando a prudência. Ela levava uma peça de roupa todos os anos. O mundo procura de todas as maneiras tirar as nossas vestes ou manchar a nossa vida. Jesus voltará para nós, para nos buscar, se todavia formos encontrados vestidos. 2 Coríntios 5,3, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Então Jesus vem buscar a igreja e nós devemos estar vestidos. Para que nada me falte, eu preciso estar vestido. E aqui representa prudência e santidade. Eu preciso me apresentar diante de Deus santo. Como assim? As vestes se sujam, a gente corre o risco. Na nossa caminhada, a gente corre o risco de sujar a roupa. E o que nós precisamos fazer? Pedir para que a nossa roupa seja limpa. Lembra lá em Isaías, quando diz assim, ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, o vermelho, eles se tornarão brancos como a lã. Se nós nos sujarmos no meio da caminhada, que é possível que a gente se suje, Paulo diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós estamos sujeitos. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que nós precisamos estar de vestes limpas? Apocalipse 7,14 responde. Responde, Senhor, Tu sabes. E Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu e você podemos ter o Senhor provendo tudo para nós, não vai faltar nada para nós. Além disso, Ele nos dá vestes limpas, vestes santas. Amém? Suas vestes estão limpas? Santifique sua vida e se prepare. E última coisa que não pode faltar na nossa vida, de jeito nenhum, para que nada nos falte, não pode faltar azeite. Não pode faltar unção na vida do cristão. Não pode faltar. Quando a gente olha para a parábola das virgens, que Jesus conta, das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, eu achei bastante interessante isso daqui. Texto no versículos 3 e 4 diz assim, as insensatas, as loucas, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Faltou azeite. E o que aconteceu? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. Então teve um grupo de 5 noivas que não levaram azeite. Não levaram um abastecimento a mais de azeite. Levaram só a candeia. Mas o fogo foi consumindo o azeite e ela apagou. As prudentes levaram a candeia acesa e levaram uma reserva de azeite. Por quê? Porque elas não queriam correr o risco de ficarem no escuro. O óleo ou azeite simboliza para nós cristãos energia, combustível para manter a luz acesa. Lembra aquele fogo? Lembra aquele fogo que nós precisamos?
Quem é o fogo? Espírito Santo. Para ele não apagar, precisa de lenha e precisa de azeite também. Olha só, preste atenção. Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde 5 foram imprudentes, não levando reserva de azeite para suas lamparinas. Já as outras 5 foram prudentes e levaram azeite suficiente para a noite toda. A presença do Espírito Santo é como uma luz interior que aquece o coração do cristão. É o combustível que impulsiona a vida. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Se tivermos o Espírito Santo, se estivermos cheios de azeite, não vai faltar nada. Nada vai me faltar. Como que a unção vai acabando, gente? Unção acaba? Se o óleo acabar, acaba a unção, acaba a chama. Quando a pessoa se torna relaxada em seu compromisso com Deus, quando ela não tem uma vida de busca, de oração a Deus, e ela gosta de viver na carona dos outros. Tem gente que não ora, ele só vive pedindo oração para os outros. É o crente 6 horas. 6 horas por mim? Ele não tem vida de oração, mas ele está sempre pedindo para os outros orarem. Preste atenção. A unção falta ou ela acaba quando a pessoa deixa para orar só quando a necessidade bate. E aqui é um erro grave. Eu não posso orar só quando a coisa azedou. Eu preciso orar antes. Como as virgens que deixaram de comprar azeite quando acabasse. Nós não devemos buscar unção, nós devemos buscar unção para a nossa vida. E nunca, em hipótese alguma, deixar o azeite faltar. E nós não podemos ficar dependendo da oração dos outros. Nós temos que ter o nosso azeite aceso, a nossa lamparina acesa o tempo todo, cheios de azeite. Busque a unção de Deus o tempo todo. O que nós precisamos fazer para viver tudo isso? Deus tem um projeto para nós. Nós ministramos aqui 6 semanas. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada para você. Deus não vai permitir que falte nada para você. Ele prometeu em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Ou seja, não vai faltar nada. Inclusive não pode faltar essas 4 coisas. Não pode faltar palavra na sua vida, que é o maná, né? Não pode faltar o pão, não pode faltar o fogo que te aquece, não pode faltar vestes limpas e não pode faltar unção na sua vida. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Quantos podem dizer para mim assim, pastor? Se depender de mim, não vai faltar nada mesmo. Amém? Quantos podem assumir esse compromisso com Deus? Diga, Deus, não vai faltar. Não vai faltar palavra, não vai faltar fogo, não vai faltar alimento para mim, não vai faltar óleo na minha vida, não vai faltar, porque o Senhor é o meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada, mas aquilo que eu preciso buscar, eu não vou deixar de buscar. Quem está entendendo? Eu não posso deixar de buscar essas coisas. Vou só usar o exemplo do maná de novo. O maná caía, o que é que eles tinham que fazer? Só ir lá fora e colher. Trabalhoso? Ah, devia dar um trabalhão enorme. Catar tudo quanto é maná que tem em volta da minha barraca. Mas era a única coisa que tinha que fazer naquele dia. Para comer. A gente não sai de casa para trabalhar todo dia? Por que a gente faz isso? Ah, porque eu preciso trabalhar, né? Eu não trabalho por... Eu nasci lindo, não nasci rico. Não é? Quem nasceu lindo aqui não nasceu rico? Mas você vai ficar rico em nome de Jesus. Você só nasceu lindo por enquanto, mas rico você vai ficar daqui a pouco. Mas você tem que trabalhar, e mesmo os ricos trabalham pra caramba. Você conhece algum rico que continua trabalhando? Todos eles trabalham. Não é porque ficou rico que para de trabalhar. Você é cabeça de pobre. Pobre fala assim, quando eu enriquecer eu vou parar de trabalhar. Só pobre pensa assim. Vê se o Abílio Diniz para de trabalhar. O homem está com 89 anos já.
milionário, trilionário e não para de trabalhar. Aí o pobre fala assim, quando eu ganhar na cena eu paro de trabalhar, quando eu ficar rico eu paro de trabalhar. Ô cabeça, ai Jesus, você não vai parar de buscar aquilo que Deus tem para você, mas você vai entender sempre que em todo tempo nada irá faltar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Nós temos convicção de que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Durante estas 7 semanas, nós caminhamos no Salmo 23. Durante estas 7 semanas, nós entendemos que o Senhor cuida de nós o tempo todo. O Senhor não permite, não deixa com que nada falte. Mas existem coisas, Pai, que o Senhor vai providenciar para nós, e nós também iremos buscar essas coisas. Não deixa faltar, Senhor, a palavra na vida do teu povo. Não deixa faltar a presença do teu Espírito Santo, fogo em nós. Não deixe faltar vestes limpas, Senhor. E não deixe faltar em nós o azeite, a unção do teu Espírito Santo. Com tudo isso, nós iremos viver debaixo da tua provisão. O Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades, em nome de Jesus. Eu oro pela vida dos teus filhos agora, pela vida de cada um deles, por suas famílias, pelo trabalho de cada um. Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus da provisão, e nada irá nos faltar, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Bate no seu peito e diga assim: não vai faltar nada, porque Deus cuida de mim o tempo todo. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém, amém. Guarde essa palavra no seu coração. Tenho certeza de que Deus vai estar conosco durante todo o tempo, não vai permitir que falte nada na nossa vida. Amém?